todos vocês, que bom. Vamos começar aqui o tema, amigos. Eu quero orar com você nesta manhã e para começarmos, o tema hoje está muito especial. Deixa eu fechar uma porta aqui, peraí. Vamos lá? Vamos começar. Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, o teu favor está sobre nós e pedimos que tua graça seja abundante nesta manhã, fale ao nosso coração e desafie a nossa maneira de pensar, Pai. Que possamos, Senhor, nos voltar à tua palavra. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama e valorizar o que o Senhor valoriza. Ajuda-nos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amigos. Bom, o nosso tema hoje é dinheiro. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero saber o que é que você pensa em cima daquilo que eu vou te perguntar. Se você tivesse mais dinheiro, você acredita que você teria menos problemas ou mais problemas? Responda para mim, por favor. Se você tivesse mais dinheiro, você acredita que você teria menos problemas ou mais problemas? Hein? Pergunta boa. Pense aí direitinho. Pense na resposta. Por quê? Vamos lá. Se você está dizendo mais, menos, fala um pouquinho, poucas palavras. Olha lá, eu vou ler aqui. Tem gente que está falando assim, certeza, muito mais problemas. Mais problemas se não souber administrar, disse a Amanda. Menos problemas, mais problemas, tal. Vamos lá, me explica um pouquinho melhor isso. O Ricardo está dizendo, depende como se lida. A Marcela disse, muito mais. A Márcia disse, dinheiro não é tudo, mas ajuda muito. A Adriana disse, continuaria com problemas. A Débora disse, não sei, pode ser que mais. Outra pessoa disse, acredito que as preocupações da vida seriam bem menores. Eu vou ler aqui, depende de estar o coração, mais problemas, menos problemas, sou administrador, difícil administrar, quanto mais dinheiro, mais gastos. Vamos lá, tudo depende da intenção do uso do dinheiro. Teria mais dívidas. Olha lá. Problemas seriam os mesmos, tá? Tô lendo tudo aqui, gente. Depende como se administra. Os problemas continuariam, o dinheiro só resolveria a parte financeira. Relativo, depende da administração dele. Tá? Tô lendo o que vocês estão escrevendo. Pode ser uma grande bênção se souber administrar. Igual. Os problemas seriam outros. O problema não é o dinheiro, é o coração nele. E aí, as pessoas, vocês estão respondendo, eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo. Bom, gente, legal. Eu queria meditar com vocês em cima de um texto aqui da palavra, Evangelho de Lucas, uma parábola contada por Jesus. Olha que interessante esse texto. Se você tiver a sua Bíblia, abra comigo. Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. É uma parábola, a parábola do rico insensato. Olha que interessante. Alguém da multidão lhe disse a Jesus, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E então Jesus disse, cuidado,
Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, Jesus contou esta parábola. Olha só. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então vamos lá, amigos. Vamos refletir. Vamos refletir sobre esse tema nesta manhã, amigos. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Para saber se está tudo ok. Voltou agora? Voltou? E agora? Voltou, gente? Veja se está ok, por favor. Está travando? Veja se está ok. Dê um ok para mim, ó. Se tiver tudo ok, façam assim. Como é que está aqui a nossa conexão? Deixa eu ver. Voltou? Vocês querem que eu comece de novo? Ou não precisa? Falem para mim. Bom, vamos lá então. Legal. Gente, é o seguinte. A Bíblia dedica 215 versículos para falar sobre fé. 218 versículos para falar sobre salvação. E 2084 para falar sobre dinheiro. 2084 versículos para falar sobre dinheiro. Veja, o dinheiro, gente, o dinheiro é um assunto muito importante na nossa espiritualidade. Porque o dinheiro ele pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro tem o potencial de nos escravizar e destruir a nossa vida. Mas o dinheiro também tem o potencial de ser bênção nas nossas mãos, quando ele é recebido de Deus e ele é usado como deve ser usado. O dinheiro bem usado nos abençoa e abençoa outros também. Não é verdade? Agora, o dinheiro é o maior ídolo potencial com o qual nós convivemos. A advertência de Jesus, quando ele disse: não se pode servir a Deus e a Mamon, a dois senhores, a Deus e a Mamon, sugere para nós que dinheiro elevado à categoria de Deus é igual a Mamon. Quando o dinheiro ocupa no seu coração o lugar de Deus, que Deus deveria ocupar, ele deixa de ser dinheiro e passa a ser chamado Mamon, que é um Deus, que é um ídolo. Então, no seu bolso, na sua carteira ou na sua conta bancária, você pode ter nesse momento dinheiro ou Mamon. Ok? O que é que você tem na sua carteira, no banco guardado? Você tem dinheiro ou Mamon?
Se você serve o dinheiro e é escravo do dinheiro, então você tem na sua carteira mamon. Mas se o dinheiro serve você e você é o senhor do dinheiro, então você tem na sua carteira apenas dinheiro. Ser escravo do dinheiro e servir ao dinheiro não é um privilégio, não é só privilégio dos ricos não, viu gente? Não. A gente pensa que o rico que é escravo do dinheiro, que serve o dinheiro, mas não é só o privilégio dos ricos não. Tem muitos pobres que vivem e organizam a sua vida ao redor do dinheiro que não possuem, do que gostariam de ter ou do que perderam. O dinheiro, gente, pode controlar essas pessoas mesmo quando elas não têm dinheiro. Isso é muito interessante. Então, eu não sei o que é mais fácil. A gente se tornar escravo do dinheiro porque nós temos dinheiro, ou a gente se tornar escravo do dinheiro porque a gente não tem dinheiro. As duas coisas, elas são possíveis. Quando o dinheiro ele se torna o lugar de primazia no nosso coração, ele se torna mamon. E Jesus nos ensinou, lá em Mateus no capítulo 6, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e a mamon. Então nós não podemos servir ao dinheiro. O dinheiro tem que ser só dinheiro. Nós não podemos permitir que o nosso dinheiro se transforme em mamon, se tornando senhor e dono da nossa vida, fazendo com que sejamos escravos do dinheiro. Agora, vamos pensar aqui em alguns pontos. Eu queria considerar com vocês aqui nessa manhã, se você quiser anotar algumas coisas, anote, porque eu queria mostrar para vocês como é que você pode saber se você é escravo do dinheiro. Porque a gente fala sobre isso, mas a gente não sabe se a gente é escravo do dinheiro. Como a gente consegue detectar essas coisas? Eu vou te mostrar aqui alguns caminhos que vão mostrar para a gente se realmente somos escravos do dinheiro, se o dinheiro para nós é só dinheiro ou ele é um ídolo, ou ele é mamon. Então, como é que você pode saber se você é escravo do dinheiro? Como? Anote algumas coisas que eu vou dizer. Primeiro, quando você perde os limites do que é justo e legítimo. Como é que eu posso saber se eu sou um escravo do dinheiro? É quando eu perco os limites daquilo que é justo e legítimo. Veja, é quando você acredita que por causa do dinheiro você pode tudo. Ou para ter dinheiro você pode tudo. É quando você não respeita mais limites, você não reconhece fronteiras, você avança, você usurpa, você desconhece o direito dos outros e até os seus próprios direitos. Quando você não conhece os seus limites, você se torna um escravo do dinheiro e ele passa a ser o senhor da sua vida. No texto que a gente leu aqui, do Evangelho de Lucas, Jesus está advertindo a respeito da ganância. Isso ele fala. E essa advertência de Jesus, ela nasce de uma fala de um homem que diz o seguinte. Ele diz assim: mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Veja, herança é um direito. Naquela cultura, o filho mais velho ele tinha direito a uma herança em dobro em relação aos seus irmãos mais novos. E ele ocupava um lugar na hierarquia da família. Então, alguma coisa estava acontecendo. Ou o irmão mais novo queria uma herança igual e não podia, ou o irmão mais velho havia tomado toda a herança para si e não havia dividido nada com os outros irmãos. Alguém não estava reconhecendo o direito do outro aí. Alguma coisa estava acontecendo. Há dinheiro, eu pergunto para você, há dinheiro na sua mão que não deveria estar? Há dinheiro na sua mão que não deveria estar? Porque se houver, devolva, restitua, entregue a quem de direito, dê um destino digno a esse dinheiro. Zaqueu
Zaqueu restituiu as pessoas a quem ele havia lesado no exercício da sua função. Quando você perde a noção dos seus limites, você se torna um escravo do dinheiro. Pergunta é, quando é que nos tornamos escravos do dinheiro? Segundo, anote aí, número 2. Quando você pratica o ilícito para ganhar o dinheiro. Você se torna escravo do dinheiro quando você pratica o ilícito para ganhar o dinheiro. Ou seja, é quando você rouba, quando você mente, quando você entra num esquema de corrupção. O dinheiro não é seu? Se não for seu, não coloque a mão, porque senão ele vai te fazer mal. Vai te cobrar caro por isso, vai te prejudicar. Não pratique o ilícito para ter dinheiro no seu bolso. Quando você pratica o ilícito para ter dinheiro, você se torna um escravo do dinheiro. Vamos lá, continuar, gente? Número 3. Anote aí, número 3. São 20, tá? Mas de uma maneira mais objetiva. São 20 aspectos que eu quero te mostrar. A pergunta é: quando você se torna escravo do dinheiro? Número 3. Quando você começa a viver conflitos relacionais por causa do dinheiro. Você se torna escravo do dinheiro quando você começa a viver conflitos relacionais por causa do dinheiro. O que é mais comum, gente? Responda para mim, o que é mais comum? Perder amigos para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para ganhar amigos? O que é mais comum? Perder familiares para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para ganhar a paz nas relações familiares? Por vezes, os que mais abusam do nosso dinheiro são as pessoas que pertencem à nossa família. Vou dar exemplo para vocês. Eu vou dar exemplo para vocês aqui. Olha só. Filhos ao lado do caixão do pai, discutindo herança. Você já viu isso? Mulher do lado do caixão da mãe, discutindo quem fica com as joias da mãe. Isso é um mamon, gente. É mamon destruindo famílias. Quando você começa a perder pessoas por causa do dinheiro, você se torna um escravo do dinheiro. Número 4. Anote aí. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando você começa a viver o fetiche das coisas. Anote isso. Pergunta é, quando você se torna escravo do dinheiro? É quando você começa a viver o fetiche das coisas. Ou seja, é quando as coisas começam a te encantar. Elas se tornam enfeitiçadas e enfeitiçam você. Um sociólogo chamado Bauman, ele disse que numa sociedade de consumo, nós precisamos consumir para sentir. Olha só, numa sociedade de consumo, nós precisamos consumir para sentir. Então veja, qual é o problema em não consumir uma coisa nova? Qual é o problema em não consumir uma coisa nova? Qual é? É porque quando não temos uma coisa nova, não temos um sentimento novo. É isso que Bauman está dizendo. Parece que nós precisamos consumir uma coisa nova para ter um sentimento novo. Parece que acontece isso com a gente. E é justamente aí que nós começamos a consumir coisas novas para sentir. Quando a gente precisa consumir coisas para mudar o nosso coração, adquirir coisas para ter alegria na alma, então o dinheiro se tornou um mamon. Qual é o problema em não ter um sapato novo? Qual é o problema em não ter o sapato novo? É ter uma emoção velha. Esse é o problema. Por exemplo, aquela mulher que diz, eu preciso dar um jeito no meu cabelo. Na verdade, não é mudar o cabelo, mas é sentir algo diferente. Porque toda vez que ela se olha no espelho, ela vê a mesma cara, ela vê o mesmo cabelo, ela sente a mesma coisa.
Então ela vai mudar o cabelo, porque mudando o cabelo, ela vai mudar o coração dela. Estou dando exemplo aqui da mulher com relação ao cabelo, mas pode ser o homem com o carro. A mesma coisa. Eu preciso trocar de carro. Por quê? Na verdade o problema não é o carro, mas é sentir algo diferente. Porque toda vez que ele vê o carro dele, ele vê as mesmas coisas, ele sente as mesmas coisas. Então ele vai mudar o carro, porque mudando o carro ele vai mudar o coração dele. E assim com tantos objetos. Então a ideia qual é? A ideia é ter uma coisa nova é sentimento novo. Ter uma coisa velha, sentimento velho. Quando você precisa de coisas que o dinheiro compra para gerar sentimentos e alegria interior, então você se torna um escravo do dinheiro. O dinheiro não pode preencher os vazios da nossa alma, amigos. O dinheiro não pode preencher os vazios da nossa alma. Acredite nisso. Número 5. Anote aí. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando você avalia as pessoas pelas posses. Quando você avalia as pessoas pelas posses. Anote isso. Ou seja, é quando você avalia as pessoas pelas bolsas que elas usam, pelos relógios que elas têm, pelos sapatos que possuem, pelos carros que dirigem, pelos passeios que fazem, pelos restaurantes que frequentam. Pior, não é apenas quando você avalia os outros, mas também quando você se avalia a partir dessas coisas. Gente, a nossa sociedade é de grifes, é de marcas e também de imagens. As imagens e as grifes, elas se conversam, elas se falam. A bolsa de uma mulher fala com a bolsa da outra mulher. E elas então percebem se elas estão no mesmo nível. Não é uma conversa entre pessoas, é uma conversa entre grifes. Não é uma conversa entre pessoas, é uma conversa entre grifes. As grifes se cumprimentam, se saúdam. E se elas se entenderem, talvez as pessoas possam conversar. Mas se elas não se entenderem, se as grifes não se entenderem, então elas não conversam. Deixa eu dizer para você, amigo. Se você avalia as pessoas pelas posses, você se torna um escravo do dinheiro. Número 6. Número 6. Vamos lá, número 6. Quando é que você se torna um escravo do dinheiro? Quando? Quando você perde a autenticidade. Quando você perde a autenticidade. Então você se torna um escravo do dinheiro. Ou seja, é quando você anda tão na moda que já não se reconhece mais. É quando você faz o que o mercado diz que você tem que fazer. Quando os amigos dizem que você precisa ter o tênis, a calça, a blusa, a jaqueta, o carro, enfim. Você até não gosta das coisas. Mas como as pessoas dizem que gente legal utiliza estas coisas, então você vai lá e compra. É quando você não tem coragem de dizer, eu não gosto, eu não quero isso para mim. Nós precisamos aprender a ser autênticos e dizer quando gostamos e quando não gostamos, quando queremos e quando não queremos, e não ser Maria vai com as outras. A sociedade de consumo que nós vivemos, amigos, ela cria falsidades, porque ela é uma sociedade hipócrita. Quando você perde a autenticidade, você se torna um escravo do dinheiro. Vamos continuar. Número 7. Anote aí. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando você supervaloriza a aparência. Quando você supervaloriza a aparência. Alguns dizem assim, olha, eu não vou na festa porque eu não tenho roupa. Você já ouviu essa frase? Eu não vou na festa porque eu não tenho roupa. Mas eu pergunto para você, é a roupa que vai na festa?
é a roupa. Não existe bem vestido ou mal vestido. Existe adequadamente vestido ou inadequadamente vestido. Uma pessoa de terno e gravata na praia está inadequadamente vestida. O problema é que nós julgamos pela aparência. Maldito Mamon, que faz a gente avaliar as pessoas pela aparência. Como fala, como veste, o que usa, a cor da pele, enfim, e outras coisas mais. Quando você começa a avaliar e julgar os outros pela aparência, você se torna um escravo do dinheiro. Número 8, anote aí. Número 8. Quando é que você se torna um escravo do dinheiro? Quando você adota a cultura do descartável. Quando você adota a cultura do descartável. Se você precisa de coisas novas para ter emoções novas, quanto tempo demora para essas coisas ficarem velhas? Quanto tempo demora para um sapato novo se tornar um sapato velho? Veja, a dinâmica então ela se torna de acúmulo e substituição. Eu substituo o velho pelo novo e deixo no canto da casa o mais velho. Dizem alguns estudiosos que uma roupa que você não utilizou nos últimos 3 meses, menos roupa de inverno, né? Roupa de inverno era mais específica, mas os estudiosos eles dizem que uma roupa que você não utilizou nos últimos 3 meses é melhor você doar porque você não vai mais usar. Então não acumule, é melhor doar. Faça um pacto com você mesmo. Que toda vez que você ganhar uma camisa nova, você pode tirar uma camisa do seu guarda-roupa para doar para alguém. Em vez de acumular, é melhor repartir. Aquilo que se tornou velho para mim, embora seja novo ainda, pode se tornar útil para outra pessoa. Agora, quando você só acumula e não reparte, você se torna um escravo do dinheiro. Número 9, anote aí. Quando que você se torna escravo do dinheiro? Quando você começa a ter o sonho da ociosidade. Quando você começa a ter o sonho da ociosidade. Gente, é quando você espera ser rico para não precisar trabalhar mais. Sim, isso dá uma ideia de que o trabalho é uma maldição e que não trabalhar mais é uma virtude. O homem da parábola, ele era um homem folgado e ocioso. Ele queria guardar o que ele tinha para o seu sustento de muitos anos. É o que diz na parábola. Ele não sabia o que era repartir. Ele não sabia o que era compartilhar suas riquezas. Ele era um homem egoísta e ele não sabia o que era fazer o bem. Quando você se torna uma pessoa assim, você se torna um escravo do dinheiro. Número 10. Anote aí. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando? Anote 10. Quando você assume a primazia do bem-estar. Quando você assume a primazia do bem-estar. Gente, ou seja, quando eu digo assim, eu quero me sentir bem, eu quero comer, quero beber, quero descansar, eu quero me alegrar. Isso contagia a vida toda, inclusive as nossas relações. Acaba se tornando uma visão da vida muito egoísta. Porque eu acabo querendo o meu bem-estar e eu posso achar que aqueles que estão perto de mim irão me atrapalhar. Os que estão mais próximos querem que eu mude, que eu reparta as coisas, que eu faça sacrifícios, que eu respeite limites, que eu dê satisfação da minha vida. Mas quando eu tenho que fazer tudo isso, então eu já penso que eu não estou mais comendo, não estou mais bebendo, descansando e me divertindo, e isso me atrapalha. Então, quando eu estabeleço na minha vida que o eu me sentir bem é o mais importante, então eu descarto não apenas as coisas, mas eu descarto também as pessoas. E até mesmo a igreja. É aquela ideia, não me sinto bem nessa igreja, não me sinto mais bem aqui.
É isso, é a mesma dinâmica. Essa coisa de se sentir bem, presta atenção no que eu vou dizer, que é muito importante agora. Ó, tenha atenção aqui. Olha para mim um pouco. Isso é importante que eu vou dizer. Essa coisa, porque isso aqui que eu vou dizer vale para tudo na vida. Essa coisa de se sentir bem não é o melhor lema para a vida. Se sentir bem não é o melhor lema para a vida, gente. Existem coisas que por vezes a gente se sente bem, mas no final não vai ser bom para nós. Por outro lado, existem coisas que não são tão agradáveis, que vão exigir da nossa parte mais disciplina, mas que no final serão excelentes para a nossa vida. Deu para entender? Quando você assume a primazia do seu bem-estar, você se torna um escravo do dinheiro. 11, anote aí. Quando você se torna escravo do dinheiro? 11, anote. Quando você começa a se considerar onipotente. Quando você começa a se considerar onipotente. Gente, é quando você não consegue conviver com o fracasso ou frustração. É quando surge um problema ou uma inadequação e logo você quer tirar da frente rápido. É quando você acha que tudo tem que sair da sua frente. Entenda que há muita coisa na sua vida muitas coisas na sua vida que não serão resolvidas. Nem o dinheiro poderá resolver. E nós precisamos aprender a conviver com o fracasso e com a frustração. O dinheiro não garante o sucesso em tudo, gente. Mas ele pode trazer uma sensação de onipotência, né? Você pode pensar o seguinte: eu tenho o meu celeiro cheio e agora eu não tenho mais com que me preocupar. Estou abastecido, não tenho com que me preocupar. Isso é uma grande mentira e uma grande ilusão. Quando você se considera onipotente, porque isso é uma atitude de onipotência, quando você se considera onipotente, você se torna escravo do dinheiro. Número 12, anote aí. Número 12. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando? Quando você passa a viver com senso de urgência e se torna imediatista. Vou repetir. Quando você passa a viver com um senso de urgência e se torna imediatista. Ou seja, é quando o espírito pragmático do dinheiro já tomou conta de você. É quando você acha que o dinheiro resolve tudo e resolve rápido. É quando você tem a ideia de que o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. O dinheiro não resolve tudo, gente. Por exemplo, não tem dinheiro que consiga fazer com que um adolescente amadureça em 24 horas. Não tem dinheiro que consiga isso. Nós estamos lidando com seres humanos e não com máquinas. Quando você age nessa dinâmica, então você se torna um escravo do dinheiro. Número 13, anote. Número 13. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando? Quando você gasta mais do que ganha. Quando você gasta mais do que ganha. Veja que Jesus aqui, ele disse ao homem insensato. Insensato, cuidado para você não gastar mais do que você pode. E contar até mesmo com o limite da sua conta bancária. Cuidado. Entenda que o gerente do banco e o pessoal lá do cartão de crédito, eles não são seus amigos. Eles apenas levam propostas para pegar você, para laçar você, porque eles têm metas para cumprir. Se eles te ligarem dizendo que você tem crédito aprovado, diga: sai, eu te repreendo, em nome de Jesus. Crédito, ele pode ajudar nas urgências da vida. Claro, às vezes acontecem problemas, situações adversas com a gente. Pode acontecer. E o crédito, ele pode ajudar nessas urgências. Mas cuidado, crédito não é receita. Pode ser armadilha. Quando você gasta mais do que você ganha, você se torna um escravo do dinheiro. 14, anote aí. Estamos chegando, vamos lá.
Quando é que você se torna escravo do dinheiro? Quando é que você se torna escravo do dinheiro? 14. Quando você tem um padrão de vida que exige sacrifícios exagerados. Quando você tem um padrão de vida que exige sacrifícios exagerados. Ou seja, é quando nós vivemos uma vida cara demais, com muitos privilégios que nós não podemos sustentar. Gente, para vivermos uma vida boa, nós precisamos ter dinheiro. Mas às vezes, a gente constrói uma vida tão boa que o dinheiro começa a precisar da gente. E então ele vai começar a usar a gente. E quando você tem um padrão de vida que exige que você faça sacrifícios exagerados, então você se torna um escravo do dinheiro. Número 15, anote aí. Número 15, quando é que você se torna escravo do dinheiro? 15, quando você é insensato. Quem que é um insensato? O insensato, gente, é aquele que é um escravo de Mamon e vive se endividando. Ou endividado. Muitos vivem a vida fazendo dívidas. Vivem a vida toda assim. Qual é o pior tipo de pessoa no mundo? Qual é o pior tipo de pessoa no mundo? Não é o mau caráter. O pior tipo de pessoa é o enrolado. Porque normalmente a pessoa enrolada ela é legal. Ela te enrola, ela é legal. Essa pessoa ela pode se tornar perigosíssima. Ela nunca faz conta de nada. Ela vive pedindo dinheiro para todo mundo. Não é verdade? O enrolado é escravo de Mamon e leva as pessoas para o buraco. E quando você age assim, você se torna escravo do dinheiro. Número 16. Número 16, anote. Número 16, olha lá. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando você tem tudo para ser feliz, mas não é. Quando você tem tudo para ser feliz, mas você não é feliz. Jesus disse assim, no texto, lá no versículo 20: esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Em outras palavras, o que você juntou? O que vai valer isso tudo que você tem no celeiro? Hein? O que vai valer? Gente, absolutamente nada. Vai valer nada. Coisa que nos irrita, gente, é quando alguém chega e diz para nós: olha, você tem tudo para ser feliz, e por que você não é feliz? Você já ouviu essa frase? Você tem tudo para ser feliz, mas por que você não é feliz? Você tem tudo para ser feliz, o celeiro está cheio. Mas o que é isso, gente? Não é nada. Não é nada. Você se torna escravo de Mamon quando você tem tudo para ser feliz e não é. Isso acontece quando você coloca a sua expectativa, a sua esperança, a sua confiança no celeiro. E quando você faz isso, você se torna um escravo do dinheiro. Número 17, anote aí. Quando é que você se torna um escravo do dinheiro? Número 17, quando você acumula para si. Quando você acumula para si. Jesus disse, lá no versículo 20, quem ficará com o que você preparou? A resposta é: seus filhos, sua esposa, seu cunhado, seu genro. Tem gente preguiçosa, tem gente encostada na vida, mas tem gente que trabalha muito, que ganha muito dinheiro e não desfruta o dinheiro que tem. Apenas coloca em celeiros, mas não desfruta. É a pessoa que não vive, é a pessoa que não gasta, que não consome e não usa o que tem. E Paulo disse, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, que o dinheiro serve para duas coisas.
Guarde o que eu vou dizer. O dinheiro serve para duas coisas. Primeiro, para ajudar os outros. Segundo, para ter alegria. Ajudar os outros e ter alegria. O dinheiro não serve para ser acumulado. E quando você só acumula para si, você se torna um escravo do dinheiro. Você não desfruta aquilo que Deus te deu, você também não ajuda os outros, mas só acumula. E quando você só acumula, você se torna um escravo do dinheiro. Número 18. Anote aí. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando você perde a capacidade de distinguir preço de valor. Quando você perde a capacidade de distinguir preço de valor. Anote isso. Veja, na parábola que nós vimos aqui, o celeiro daquele homem tinha preço, mas valor é aquilo que não tem preço. Quanto custa um celular? E quanto custa a vida de uma pessoa? O celular tem preço, gente, mas a vida tem valor, é diferente. Lealdade de coração é algo que tem valor, mas não tem preço. Então não permita que ninguém compre a lealdade do seu coração a qualquer coisa que seja. Quando você perde a noção de preço e valor, você se torna um escravo do dinheiro e ele passa a ser o senhor da sua vida. Número 19, anote aí, anote. Quando você se torna escravo do dinheiro? Quando? Número 19. Quando você se torna avarento. Quando você se torna avarento. Jesus advertiu, no texto aqui, Jesus advertiu o homem porque ele guardava para si as riquezas. Esse é o conceito de ganância, gente. Que é o de querer mais para si. Isso é ganância. É o egoísta, é o mesquinho, é o avarento, é aquele que não é generoso, é aquele que não reparte nada com ninguém, que sempre esquece a carteira. Sempre esquece. Onde ele vai, eu esqueci a carteira. Que não tem prazer de compartilhar, que não tem prazer de presentear, que não tem prazer de abrir o celeiro e oferecer alguma coisa para ninguém. Ele não é grato a nada e a ninguém. Então, quando você não tem a alegria de dar, é porque Mamon enfeitiçou você. Dinheiro sempre guardado apodrece, faz mal. Quando você é mesquinho e você não reparte, porque você não é grato, quantas pessoas têm feito bem para você? E o que é que você tem feito? Você tem sido agradecido? Você tem repartido com aquelas pessoas que têm feito bem a você? Cuidado para você não agir de maneira mesquinha. Quando você é mesquinho, você se torna um escravo do dinheiro. Pense nisso, não seja mesquinho, reparta, divida, abençoe a outros. E agora, 20, anote aí, 20. Quando é que você se torna escravo do dinheiro? 20. Quando você se torna indiferente ao pobre. Quando você se torna indiferente ao pobre. Ou seja, quando você tem e você olha aquele que não tem como um problema que não é seu. Eu vou repetir. Quando você se torna indiferente ao pobre, você se torna escravo do dinheiro. Ou seja, é quando você tem e você olha aquele que não tem como um problema que não é seu. Isso não é problema meu, isso é problema dele. É quando você não se compadece. É quando você não se comove. E quando você não enxerga a necessidade do outro. Você é insensível. Você tem coração duro. E a Bíblia diz em Provérbios 19, 17. Olha só, anote aí, Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. É o Senhor que vai te recompensar. Quem cuida do pobre é rico para com Deus. Como diz aqui o texto que nós lemos.
Quando você se torna indiferente com os pobres e quando você não reparte aquilo que Deus te deu, você se torna um escravo do dinheiro. Mamon é o seu Deus. Para a gente finalizar aqui, eu quero orar por você em relação a todo esse tema aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Mas eu queria pensar aqui e refletir com você em cima de tudo aquilo que a gente ouviu nesta manhã. E eu pergunto, você se percebe em algum dos aspectos que eu falei aqui? Você se percebe? Que decisões você vai tomar hoje? Que decisões você precisa tomar hoje? E eu quero orar por você aqui nesta manhã. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que estão num cativeiro financeiro. Eu quero orar pela libertação de Mamon, por discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta manhã, colocando a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Quero orar por aqueles que estão presos, cativos na área financeira, amarrados em dívidas. Pai, eu sei que o Senhor pode trazer uma solução. O Senhor pode guiar os meus irmãos. O Senhor pode desembaraçar todo e qualquer caminho. Desembaraça hoje, Senhor. Desembaraça hoje o caminho daquele que está enrolado. Em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, por libertação de Mamon. Oh, Pai, nós não queremos fazer do dinheiro nosso Deus. Não, não. Nós não queremos tratar o dinheiro como um Deus. Pai, mas nós queremos usar aquilo que o Senhor tem nos dado para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas, para investir no Teu reino, para investir na obra do Senhor. Oh, Pai, dá-nos sensibilidade, dá-nos discernimento, dá-nos humildade, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Senhor. A partir de hoje, Pai, nas áreas que nós temos falhado, nós falamos sobre 20 aspectos aqui. Se existe alguma área que nós temos falhado, Senhor, que Tu nos ajude nesta manhã e, Senhor, nos conserve em paz com o Senhor. Oh, Pai amado, muda o nosso coração, muda a nossa vida, muda os nossos caminhos. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, amém e amém.